Você quer entender o que que faz um profissional de dados? O que que é um dado? O que que a gente faz com isso? Sua avó acordou de manhã e perguntou: para que que serve isso? Vem nessa aula aqui que a gente vai aprender junto. Vamos lá. É, O que faz o profissional de dados, então, né? É, Primeiro a gente vai explicar aqui o que é um dado, né? Um dado é qualquer coisa que você registra, que a sua avó registra, que um aparelho registra, um sensor registra. Tudo que é registrado de forma bruta, tudo que é gravado em algum lugar. Então, eu trouxe aqui, aqui tem a definição mais formal, né, uma unidade básica de conhecimento, mas eu gosto sempre de pensar que é um registro bruto, né? É um número, uma palavra, 36, hã, uma observação, né? Pode ser um número registrado por um sensor. Então, por si só, ele não tem nenhum significado. Então, se eu falar para você assim, 36, ou 94, ou uma palavra sem nenhum tipo de contexto, né? Por exemplo, EBA, né? Então, isso não tem nenhum tipo de significado. Isso é um dado. O homem sempre teve necessidade de registrar alguma coisa, sempre teve necessidade de colocar aquilo que ele sentia, avistava ou contar alguma coisa do seu meio, por exemplo, né? Então, a gente tem registros aí de 42 mil anos atrás. Esse osso aqui de Lebombo é um exemplo de registro, né, num osso. Isso aqui é um osso. E acho que é um osso de babuíno, se não me engano. E na pesquisa que eu fiz, as mulheres também usavam isso para registrar o seu período fértil, né? Então, a gente sempre teve a necessidade de registrar as coisas, até por uma questão neurológica, para a gente livrar esse processamento, essa carga do nosso cérebro. Ou seja, se você coloca, registra em algum lugar, você está liberando espaço no seu cérebro, você está liberando processamento e gastando menos a sua capacidade cerebral, né? A sua energia. Outro exemplo aqui é o osso de Ishango, né? Da República Democrática do Congo, também há muito tempo. Então tem aqui os registros, né? Tem aqui um padrão de registros, então tem os números aqui. Provavelmente estava querendo contar alguma coisa. Outro registro aqui, Serra da Capivara também, esse aqui no Brasil. Então, pode ser que a gente poderia ficar debatendo aqui se uma imagem, um desenho desse aqui também é um dado, né? No nosso caso aqui, vamos considerar que sim, né? Ele quis registrar alguma coisa, quis registrar uma história. Então, é um registro bruto ali, né? É, Então, como eu disse, sempre houve a necessidade de registrar as coisas para liberar o cérebro para fazer outras tarefas, né? Então, aqui um exemplo de Moisés. Tecnicamente, foi a primeira vez que algo foi baixado da nuvem. Se fosse nos dias de hoje, provavelmente ele ia usar um sistema para gravar os 10 mandamentos. Ou mais mandamentos, né? Então, beleza, a gente entendeu o que é dado. Dado é qualquer registro bruto. Coloca isso na sua cabeça. Pense nesse oção aqui, ó. Qualquer registro bruto, um número, um registro de um sensor é um dado bruto. Que sozinho não serve para nada, tá? Mas se a gente juntar esses dados aí, a gente consegue alguma coisa melhor. Isso que é legal. Então, o que que faz um profissional de dados? Eu sou um profissional de dados já há 17 anos ou mais, então trabalhei a minha vida inteira com dados e a gente tem aqui alguns exemplos bem legais, assim, né? Então vamos lá. Aqui tem uma imagem e aqui uma lista. Pode ter mais coisas, mas aqui eu trouxe algumas só para a gente entender. Então, assim, o profissional de dados, ele entende o contexto dos dados. Então, se a gente estiver trabalhando ou fazendo um projeto para um agricultor que precisa melhorar a sua safra, a gente está falando de dados de sensores dos tratores, a gente está falando de dados de satélite. Se a gente estiver falando de um time de basquete, a gente está falando do número de cestas, né, que um atleta faz, quanto tempo ele dormiu para descansar. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito é entender
de que dado que a gente está falando. Depois a gente vai entender os tipos de dados, né? Os dados numéricos, os dados de texto, os dados com casas decimais. Mas uma das coisas que a gente faz bem no começo é entender do que a gente está falando. A gente está falando de que contexto. Então a gente entende, né, o contexto dos dados. A gente coleta os dados, né? O dado pode estar na rede social, o dado pode estar em um banco de dados, o dado pode estar num sensor, o dado pode estar no arquivo CSV, pode estar num e-mail. Então, hoje em dia existe uma variedade de dados e até depois a gente tem o conceito de Big Data, que nada mais é do que o fenômeno da explosão de dados. Mas então a gente também coleta os dados de diferentes fontes, né? O engenheiro de dados faz muito isso. A gente limpa, manipula e processa os dados. Então, por exemplo, se você tem um formulário que a pessoa preencheu o nome, o sobrenome, mas por algum motivo você só precisa do nome da pessoa, do primeiro nome. Então, o profissional de dados ele pode tirar o sobrenome e deixar só o nome para usar posteriormente. Então, a gente também limpa os dados, a gente também agrega, né? Então, você pode ter as vendas de um mês, fazer a agregação. A gente também trabalha muito com cópias e recuperação, né. Então, por exemplo, se você tem as suas fotos no celular, você sabe muito bem que se você não fizer uma cópia delas, você está correndo sério risco de perder, né. Então, você tem o foto aí dos seus filhos, a foto do seu aniversário, geralmente você faz uma cópia para não perder. Então a gente também usa software, programas para fazer cópias seguras dos dados, né e também armazenar essas informações em um lugar seguro. A gente também trabalha com a performance, a gente também assegura a segurança, né? Só quem pode acessar esses dados aí vai ter o acesso, e só acessar aquilo que realmente precisa pelo tempo determinado que precisa. A gente também trabalha com a governança de dados, né? Que a gente vai ver mais para frente. A gente também define o design e a modelagem adequado, então tem muito a ver com o primeiro ponto aqui. Uma vez que você entende os dados que você está trabalhando, você pode modelar ele, né? Enfim, usar o design correto. A gente apoia desenvolvedores e negócios, então os desenvolvedores eles vão trabalhar na parte da engenharia de software, eles vão desenvolver o software e nós vamos apoiá-los para poder desenvolver esse software da maneira mais robusta, porque esse software vai conectar no banco de dados e, né, isso vai formar uma infraestrutura. Também tem rede, tem cloud, tem outros componentes, mas basicamente os desenvolvedores trabalham junto com os profissionais de dados, né? E também a gente moderniza e aposenta sistemas. O que que é? Um sistema que foi feito lá atrás, a gente pode ajudar a modernizar ele para uma modelagem mais moderna. E também tem muitos sistemas que são aposentados, né? Sistemas que não são mais necessários. Então, alguma empresa que foi comprada e não precisa mais daquele sistema, um banco que foi vendido e o novo sistema vai usar todos os dados, então aquele sistema antigo não vai mais ser necessário. E às vezes os próprios dados não são mais necessários, então a gente também aposenta sistemas, né. Eh, então com os dados a gente agrupa, né, os dados agrupados, agregados, processados, nós podemos gerar informação. Então se eu disser para você, eh, 30 de janeiro de 89, esses dados juntos eles compõem minha data de nascimento, então você tem uma informação. Né. A nossa loja vendeu 30.000 a mais esse mês, então esses dados aí compõem uma informação. Então, os dados são brutos e isolados, a informação é um dado contextualizado e organizado, então o processamento, a gente organiza e tudo isso vai gerar uma informação, né, e tudo isso ganha um significado. Depois a gente tem o conhecimento, que é a compreensão e a aplicação dessas informações, né? E com base em experiência, então você começa a entender os fenômenos, você começa a ter conhecimento daquilo. E a inteligência é quando você usa esse conhecimento para resolver problemas e tomar decisões mais inteligentes. Então, na imagem aqui, o que eu quis ilustrar, né? Se você tem esses dados aqui e junta eles, né, a umidade, o vento, a temperatura, são dados
são dados, fatos brutos e isolados, eles são dados, né. Se você juntar tudo isso, você tem uma informação, né. Você tem aqui, por exemplo, uma previsão do tempo, né. E aí você pode ter o conhecimento daquilo, você lembra, né, de fatos que aconteceram antes, um dia que choveu, que não foi legal, um dia que fez sol e você foi para o parque, e com isso você pode tomar uma decisão, você pode tomar uma decisão inteligente. Então o dado é o combustível ali, né, o dado é o bloquinho que forma a informação, que depois forma o conhecimento, e depois vai ser usado para tomar uma decisão. Isso serve para você tomar uma decisão na sua vida, por exemplo, com base no seu extrato, nos seus gastos, você pode tomar a decisão de gastar menos, ter um teto de gastos com a sua família, economizar, guardar dinheiro, né? Então você usa os dados, você coleta esses dados do seu extrato, você gera lá numa planilha a informação, aí você tem um conhecimento da sua vida financeira e você toma a decisão de cortar a pizza, por exemplo, do sábado para poder economizar. Ou você vê que você pode gastar mais também e teve um aumento, alguma coisa assim. Então, o que eu queria dizer aqui é que tudo isso lá na ponta vai permitir uma decisão inteligente, que é isso que muda nossas vidas e é isso que muda os negócios, as empresas, né? Então, para o mundo dos negócios, tudo isso permite ter uma vantagem competitiva. Então, se eu sei, se eu estou trabalhando com um produtor rural e eu faço a coleta dos dados com sensores, faço todo o processamento, gero informação, gero conhecimento, coleto isso durante alguns meses, né? E eu consigo gerar um relatório para esse produtor e dizendo que se ele fizer a plantação de soja nesse local específico da fazenda, ele vai ter 20% de aumento na sua produção de soja, por exemplo, de milho, né? Então, no mundo dos negócios, isso permite ter uma vantagem competitiva e permite você gerar valor para o seu cliente, que é a coisa mais importante. Tudo que um cliente quer é que gere valor para ele, né. Eu compro um carro, estou procurando, um valor no sentido de que aquele carro vai, ser bom para mim, eu vou usar para levar minha família para sair, levar meu filho para a escola, né. Se eu compro uma garrafa de água e tô com muita sede, qual que é o valor que aquilo tem para mim? Que ele vai matar a minha sede, né. E o valor muda, ele é subjetivo. Então você só consegue entender o valor se você tiver dados, né, se você conseguir coletar isso, gerar informação, conhecimento e tomada de decisão. Então os dados, eles são aí os bloquinhos construtores, a gasolina que vai alimentar toda uma jornada que serve para você ter vantagem competitiva, gerar valor para os clientes, né? E o profissional de dados vai estar ali fazendo tudo isso, seja numa empresa, seja um profissional que trabalha eh, com projetos, CLT ou CNPJ, pode ser um consultor. Então existem várias formas de você desenvolver essa profissão e usar os dados para gerar tudo isso que a gente conversou aqui. Vantagem competitiva, decisão e valor, tá bom? Então é isso aí. Não é muito complicado, né? Então, o mais importante é saber que o dado é um registro bruto que pode construir algo maior que é informação, conhecimento, inteligência, decisão, vantagem competitiva e valor. Tá bom? É isso aí. Até a próxima aula.